Essa é a quarta tentativa que a gente faz de gravar um vídeo com spoilers, explicando alguns pontos que a gente encontrou no filme Star Wars, A Ascensão Skywalker. Tem várias coisas que aconteceram que fizeram com que a gente não conseguisse gravar, né? Barulho do lado de fora, problema dentro de casa. O problema de casa é que, tipo, aqui a gente mora num apartamento e o vizinho começou a serrar de um lado, bater martelo do outro. Parece que todo mundo resolveu fazer obra. A gata atacada subindo nas paredes. Exatamente, tá? A gente tava com a gata atacada, que ela ficava miando de um lado pro outro e desesperada, ninguém sabia o que ela queria. O que ela queria? Nada. Ela ficava correndo e pulando na parede. Exatamente. Fazendo parkour. Fazendo o quê? Parkour. Parkour. Isso, parkour. Comendo uma pipoca. Comendo uma pipoquinha aqui pra gente poder falar sobre a Ascensão Skywalker. Acontece que, assim, a gente deu nota 8 pra esse filme, que a gente achou muito bonito, a trilha sonora do John Williams nunca erra, aquela coisa que a gente já sabe. Caso você queira ver a nossa crítica, ela tá aqui desse lado. Acho que é esse lado mesmo, né? Mas tem algumas coisas que incomodaram a gente e a gente gostaria de compartilhar aí com você que está assistindo e acompanha aqui o nosso canal 5 Tons. Essa introdução ficou longa, peço desculpas, mas eu preciso, antes de passar para falar o que eu realmente quero falar aqui nesse vídeo, para avisar você que se você ainda não viu o filme, pelo amor de Deus, pare de ver agora, porque tem spoiler a rodo aqui. Então a gente vai discutir essas coisas, né? Essas coisas que incomodaram aí nesse filme novo do J.J. Abrams, que faz com que a gente tenha saudade do Rian Johnson. Pois é. Bom, é isso então. Vamos falar sobre a Ascensão Skywalker e o que deu errado nesse filme. Eu quero pipoca. Eu também, peraí. Mais uma vez, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante para nós. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Então, né, gente, a Ascensão Skywalker, como você já deve saber, tá com uma crítica mediana, né? Tipo, nota mediana aí no Metacritic, no Rotten. A crítica especializada tá falando aí de uma forma meio neutra a respeito do filme. E eles têm razão por um único motivo. O filme tem falhas. Tudo bem que a gente vai lá esperando que nossa, vai ser o fechamento perfeito, porque todos os fechamentos de Star Wars agora foram perfeitos. O 6, né, que foi o Retorno de Jedi, teve ali aquela coisa de amarrar todas as pontas soltas dos dois filmes anteriores e funcionou muito bem. Tem o episódio 3, Ameaça do Sith, eu não me lembro como é que é a Vingança do Sith, qualquer coisa do gênero, eu não me lembro qual é o subtítulo agora, mas é do Sith. O episódio 3 tem um dos melhores finais. Na minha opinião, o 3, ele é subestimado. Tem muita gente que fala mal, mas aquela luta do Anakin e do Obi-Wan na lava, aquilo lá é insuperável nos filmes mais novos, tirando a trilogia clássica dos anos 70 e 80. Pra mim, pelo menos, eu acho aquilo maravilhoso em ação, em suspense, em tensão. A trilha sonora naquela cena é fantástica, fabulosa. Agora aqui a gente tem alguns problemas para tratar. O primeiro deles que eu gostaria de discutir, o Lucas tá aqui do meu lado, e foi uma coisa que ele apontou na hora que ele assistiu o filme, foi os diálogos da Carrie Fisher. Carrie Fisher, como você sabe, morreu. Ela morreu? Mentira. Não me diga isso, como diria a Alcione. Não me diga isso. Então resolveram pegar uns pedaços dela que sobrou lá do... Não um pedaço da atriz, pedaço da participação dela em O Despertar da Força, pra poder colocar ela dentro desse filme e dar um final digno pra ela. É Despertar da Força, o primeiro filme. Não, ela fez o segundo filme, mas ela morreu na divulgação do segundo filme. Só que como o J.J. Abrams não estava no segundo filme, ele pegou da participação que ele dirigiu, que foi o primeiro filme. Ele não pegou nada do segundo filme. Então ele pegou esses trechos e colocou dentro do filme. O problema pra gente assistindo, qualquer pessoa que assista o filme vai ver esse problema. Que assim, tem cenas que ela interage com a Rey, que é a personagem da Daisy Ridley. A Daisy Ridley tá lá, falando um monte de coisa, biriri, barará, biriri, barará. Aí chega a Carrie Fisher e fala o quê? Não. Daí fica lá, parará, não, porque não sei o que, o que ela faz? Acaba a cena. Tem uma cena ótima desse filme, que assim, tá lá todo mundo, não, porque ela vai fazer o quê? É aquela cena em que ela sai pra ir pra falar com o Ben, né, que no caso é o Kylo Ren, que ela vai tentar a comunicação com ele, tá lá, ela falando com as pessoas na sala de comando lá, daqui a pouco o cara fala, não, porque ela vai usar a força dela pra falar e ela tá fraca. Quando corta pra ela tá de costa, indo embora. Tipo... Não perde tempo. Pra que ficar... Gente, as pessoas estão morrendo. Isso, então, senso de urgência, esse é o nome. Mas então, esse é um problema que incomoda um pouco, porque fica muito claro que foi uma montagem, não é tão orgânico assim. É orgânico de uma certa forma, assim, dentro de várias coisas que estão acontecendo dentro do Ascensão Skywalker, até faz sentido não dar muito foco pra ela, porque ela já teve muito foco no primeiro, um foco razoável no segundo, e agora no terceiro estão dando mais foco na Rey e no Kylo Ren. E no Palpatine, mas do Palpatine a gente vai falar daqui a pouco. Então, talvez seja isso, mas ficou um pouco estranho. Depois tem o problema das participações
que não agregam nada pra história. Por exemplo, teve muita coisa em cima da participação do Billy... Como é o nome dele? Billy Dee Williams? Billie Eilish. É o cara que interpreta o Lando. Todo mundo fala, não, porque o Lando vai participar desse terceiro filme, vai arrasar, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Ele aparece o quê? 3 cenas, eu acho. A participação dele não move absolutamente nada pra história. Não faz com que a história ande 1 milímetro pra frente. É uma participação que não tem cabimento, pra dizer bem a verdade. Foi só o fanservice ali pra agradar o fã xiita. Assim como a participação do próprio Harrison Ford, que surpreende até, né? Ele interpretou de novo o Han Solo, mas não exatamente o Han Solo. Ele interpreta a lembrança que o Kylo Ren tem dele. Então, na verdade, o Kylo Ren tá conversando com ele mesmo, com a própria consciência, só que no corpo do pai. Então é uma participação também pequenininha, que não agrega em nada ali, talvez agregue um pouquinho só pra poder fazer com que dê aquele empurrão pro Kylo Ren finalmente sair da força, do lado negro da força e ir pro lado bom e virar o bem de novo. Mas ainda assim, são coisas que todo mundo tava esperando que tivesse alguma relevância e não tem. Uma das outras coisas também que a gente notou foi principalmente na cena nos destroços da Estrela da Morte, que é aquela cena no mar. As lutas, as coreografias estão muito fracas nesse filme. Tipo, parece que tá todo mundo cansado. Parece que eles filmaram os 3 filmes de uma vez, daí chegou no terceiro filme e eles falaram, ai gente, tô cansado, tô com preguiça. Vou fazer isso não, vamos fazer rapidinho, porque a gente tem horário de ir embora. Daí eles ficam lá batendo lá, como é que chama, o sabre. Fica lá, pá. Sabe, não tem um ânimo. Aí a gente entra naquela comparação que eu fiz com o episódio 3, na cena do Obi-Wan Kenobi com o Anakin Skywalker, na cena da lava. Que até tem um paralelo entre os dois, né? Porque enquanto um tá no fogo, o outro tá na água. Sacou isso? Olha só, viu? Eu saquei isso sozinho, viu? Mas então, faltou, né? Aquela coisa de deixar você preocupado com as coisas que acontecem ali. E é uma pena, porque a cena tinha tanto potencial. Até um pouco antes da cena, o prólogo da cena, mas isso a gente vai falar mais quando a gente falar do roteiro. Tem aquela coisa da Rey, tipo, Rey, você só pode ir lá amanhã porque a maré vai baixar e a gente vai levar você lá. Não, primeiro eles falam, a gente só tem como levar você lá amanhã. Daí vira as costas, ela rouba o barquinho pra ir. Aí a moça vira, a outra moça que tá lá junto com o Finn, vira pra ele e fala, não, a gente tem outro, a gente alcança ela. Quem falou desse outro? De onde surgiu esse outro barquinho deles? Só tinha um. Mas enfim, as cenas de batalha pra gente ficaram bem aquém do que a gente já se acostumou a ver em Star Wars. Nos outros episódios, todos os outros episódios têm cenas memoráveis de batalha, de luta, de sabre e tal. Nesse, se você parar pra pensar, não tem. Então, é uma coisa que incomoda um pouquinho também. Claro que eu tô olhando de uma forma assim, eu não sou um fã doido de Star Wars. Eu gosto de Star Wars, tenho uma tatuagem de Star Wars, mas não sou assim, tipo, meu Deus do céu, o cânone. Tem que se preocupar com o cânone, não pode. Tem 2 tatuagens de Star Wars. Qual é a outra? Esquece, confundir com o Legião Urbana. Não, agora as pessoas vão ficar em dúvida se eu sou um fã louco de Star Wars ou se eu sou um doido de fazer uma tatuagem de Legião Urbana. Era um segredo, ninguém sabia. Os 2. Tô tendo esse olhar, né, assim, de uma forma mais isenta possível, tentando realmente olhar um padrão de qualidade dentro da saga como um todo. E já que a gente falou do roteiro, a gente vai falar um pouquinho desse roteiro que parece que foi escrito nas coxas, né? Parece que o pessoal juntou numa sala lá e falou, então, a gente precisa fazer o último episódio pra fechar. Vamos fazer logo? Faz rapidinho aí. Aí pegaram lá e eles ficaram lá falando, será que isso aqui fica legal? Será que isso aqui não fica legal? Ao invés de limar o roteiro, eles falaram, vai, filma assim mesmo, tá? Ninguém vai notar. Vai dar $1 bilhão pra Disney mesmo, então faz aí. Então esse roteiro, que foi escrito pelo Chris Terrio e pelo J.J. Abrams, a gente já devia desconfiar que ele não é tão bom. O Chris Terrio tem uma participação em roteiros muito fraca. Tipo, ele escreveu o final de Lost. Putz. Então, tipo, só ladeira abaixo. Uma das grandes falhas desse roteiro é que o MacGuffin dele é muito fraco. Pra quem não sabe o que é MacGuffin, é um jargão cinematográfico, tem um objeto ou alguma coisa que move os personagens pra frente, só que ele não é extremamente importante pra história. Ele é só uma desculpa pra fazer com que as pessoas andem pros lugares. É uma forma de encher linguiça, porque geralmente a motivação ela só aparece no final, quando tem filme, principalmente quando o filme tem plot. Você deixa esse MacGuffin enganar você pensa que é importante, você que assiste, e no fim das contas não é nada importante. Mas no caso, nesse filme, é aquela coisinha Jedi pra saber onde que tá o Palpatine. Então fica o filme inteiro todo mundo, não, a gente precisa daquele negócio pra poder achar o Palpatine, vamos matar o Palpatine de novo, mas vamos lá matar o Palpatine. Fica correndo atrás daquela, eu não sei se é bússola, como é que chama aquilo? É o GPS City, lembrei agora, GPS City. Aí, numa determinada cena, chega lá o Kylo Ren, esmaga, o único que tinha, e do nada... Tinham 2, né? Mas onde estava o outro? Na Estrela da Morte. Como que você sabia que era lá que tava? A Rey falou, achei. Não, ele veio assim, Ai, meu Deus.
Assim como eles também tiraram deste mesmo lugar, deste mesmo orifício, eles tiraram a relação da Rey com o Palpatine. A gente passou 2 filmes pensando que a Rey, na verdade, era só uma manifestação espontânea da força, que ela não tinha uma ligação realmente muito clara com alguém que fosse poderoso dentro da força. No fim das contas, tinha, e tinha com a pior pessoa possível, porque o Palpatine apareceu assim. Oi, tudo bem? Estou vivo. A gente ficou sem saber se ele realmente morreu, se alguém trouxe ele de volta, ou se ele mesmo voltou. O fato do Palpatine continuar vivo neste filme, depois de tantos anos desaparecido, praticamente desonra o Retorno de Jedi, que é o último filme, né, daquela época, né, fechado, da trilogia clássica. É que é meio confuso, né, tipo, a trilogia inicial é a do meio, a do fim é o começo, e agora a gente tá não sei aonde, a gente se perdeu. É basicamente isso. Desonra o filme, porque o Palpatine teve um final estabelecido no Retorno de Jedi, e agora ele aparece do nada. Se você for um fã louco de Star Wars e puder explicar pra gente, por favor, a gente agradece. Mas até agora a gente não entendeu. Aí depois tem aquela coisa do Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é um negócio assim. Tá todo mundo ferrado. Vamos dar um exemplo, você que assistiu o filme. Tá lá, naquela cena do Paul, na navinha dele. Tá tudo perdido, a gente tá ferrado, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer, desculpa, gente, eu trouxe vocês pra morrer, não sei o quê. Quando ele já tá se entregando, ele olha pro céu, vê todo mundo da galáxia, parece que veio todo mundo. Foi gente até da Terra, se possível. Tudo bem que não é aquela mesma galáxia, mas enfim, eles tiraram gente não sei da onde. Isso é um Deus Ex Machina. Sempre que acontece um Deus Ex Machina, todo mundo reclama por quê? Porque é uma solução muito fácil e preguiçosa. Ao invés de criar um conflito interessante para que a gente possa acreditar mais nisso e se prender mais na história, eles inventam uma história fácil. Resolver e tirar aquilo da frente para que você possa ver os mocinhos ganhando e os vilões perderem. Esse Deus Ex Machina é uma coisa que é uma praga em filme de herói. E no fim das contas, o Star Wars agora tá ficando cada vez mais parecido com o filme de herói. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso na tarde de hoje, e realmente, depois eu parei de pensar e é verdade. Cada vez mais Star Wars tá parecido com as franquias de super-herói. Eu acho que isso perde um pouco a magia do negócio, né? Tem aí 40 anos aí de magia. O Star Wars praticamente inventou o cinema espetáculo, né? Então você meio que vê que eles estão ao invés de Star Wars estar ditando as regras, eles estão se adequando às regras. É uma coisa complicada. Enfim, também tem o problema deles criarem personagens sem função nenhuma. Eu achei muito fofo o robozinho que anda com o BB-8, que é o robozinho que parece o limpador do Wall-E. Aquele que fica limpando o chão. Se você me perguntar o que ele faz no filme, qual é a função dele no filme? Vender brinquedo. É pra isso que ele tá lá. Ele tá lá pra vender brinquedo. Assim como aquela amiguinha do Paul também, que aparece que dá o medalhão pra ele. Qual é a função dramática, a função dela no roteiro? Só é dar o medalhão e sair fora. Não tem profundidade no roteiro. Os únicos personagens com alguma profundidade é justamente a Rey e o Kylo Ren, o que não significa muita coisa, porque o desfecho deles também acabou bem fraco. Ah, e uma coisa também que eu esqueci de falar é o espião. Eu achei ridículo aquele negócio de espião. Só por causa da rivalidade dele com o Kylo Ren, tipo, eu vou ajudar lá vocês, eu não me importo se vocês vencerem, eu quero que o Kylo Ren perca. De onde tiraram? Do filme anterior ele tava, tipo, maligno. Mas agora, tipo, não, eu sou espião, eu vou ajudar vocês. Falta de coerência, né? O problema geralmente é esse, falta de lógica. Quando eles jogaram tudo que os últimos Jedi fez pelo bem da franquia, que é dar novos horizontes, apontar novos caminhos, e fazer um baita no fanservice só pra agradar aqueles fãs que mais chiam na internet, eles acabaram com a história que poderia terminar de uma forma brilhante. E eles fizeram isso jogando a lógica pela janela. E por fim, pra gente poder encerrar, né, porque já tá ficando longo o vídeo, eu gostaria de falar sobre as mortes nesse filme. Temos 3 mortes que eu gostaria de apontar. A primeira delas é a morte da Leia. O que foi aquilo? Ela tá lá, tipo, tá todo mundo na luta de espadinha lá, ela vira e fala, bem... Acabou. E acabou. É uma homenagem pra Carrie Fisher? É uma homenagem pra Carrie Fisher. É tocante quando você assiste? É tocante quando você assiste. Só que, porém, contudo, todavia, é fraco. É até estranho, é até risível. A segunda morte foi a morte da Rey, quando ela mata o Palpatine. Não, o Kylo Ren consegue morrer 2 vezes no mesmo filme. Ele leva a espadada não, o negócio de sabre. Não, ele não morreu. Então, ele tava ali, era ferimento pra morrer. Ele ia morrer, a Rey ficou com dó, jogou a força nele lá e falou, tá vivo, vai, bora. Aí o Palpatine joga ele no buraco lá. Joga ele no precipício lá, morreu. Voltou, aí no final ele morre de vez. Aí tipo, ele troca, né? Tipo, ele dá a vida dele pra salvar a Rey, mas tipo, oi?
Estranho. E claro, pra encerrar, o que fizeram com a Rose, considerando a importância dela no primeiro filme, no final do primeiro filme, em todo o segundo filme, que a Rose é aquela que era a parceirinha do fim, até tiraram a parceria dela, tipo, afastaram eles e colocaram um outro interesse amoroso pra ele. Ela virou uma figuração de luxo. Horrível. Foi uma coisa que fizeram assim, tipo, uma pena. Ridículo. Aquilo foi ridículo. Foi tudo isso, então, no fim das contas, que fez com que a gente achasse que esse episódio do Star Wars foi decepcionante. A gente deu nota 8 porque ele, como todo filme de Star Wars, é um deleite visual. Você assiste o filme é maravilhoso visualmente. Direção de arte, fotografia, figurino. Trilha sonora não tem nem o que falar. O John Williams, por favor, entre na minha casa. Mas o roteiro deixou muito a desejar, não faz jus ao que a gente espera de Star Wars. E bom, a gente sabe que eles vão criar outra trilogia, logicamente, daqui a um tempo, não sei se vão dar um tempo de descanso, mas vão criar outra coisa. Mandalorian tá indo bem, a gente tá assistindo, mas finge que não. Eu acho que é isso, esses são os nossos motivos. Se você concorda ou discorda do que a gente tá falando, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber e discutir sobre isso com educação e com respeito, pelo amor de Deus. A gente pede sempre que você, que é fã de Star Wars, tipo, 40 anos de fanatismo de Star Wars, pode discordar. A gente acha que é certo discordar, tem pontos de vista diferentes, mas desde que seja com respeito. Não adianta xingar o barbudo, gordinho ali, que fica falando as coisas, porque a gente vai deletar ou vai dar risada na sua cara. Escolha o seu lado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo longuíssimo até aqui e a gente se vê.